Sem mais perguntas, Santos. Doutores? Doutor? Doutor? Pode encerrar. A senhora queria fazer uma expressão? Desculpa, doutor, eu vou ser muito respeitosa, mas eu preciso fazer essa fala aqui. Se estiver de acordo com os autos. Tá? Vai estar de acordo com os autos, sim. Eu queria só contar um pouco essa história do processo, porque desde 2014, outubro de 2014, a primeira vez que meu nome saiu envolvido nisso foi numa manchete do jornal Estado de São Paulo. E saiu como se eu fosse uma grande operadora do esquema Lava Jato. Uma das pessoas, uma das mentoras do esquema Lava Jato, junto com o Paulo Bernardo. E desde lá eu venho enfrentando um suplício de julgamento e condenação antecipada. Porque como as notícias são soltas e como os depoimentos foram todos vazados, as pessoas já me condenaram. Então, eu enfrentei hostilidade pública, enfrentei hostilidade política, faz parte da vida, a gente segue. Agora, eu não tinha tido a oportunidade de fazer uma fala como eu estou fazendo aqui. A única vez que eu fui ouvida foi no inquérito policial, nesse processo. O Alberto Youssef e o Paulo Roberto Costa, que me incriminam o Paulo, foram ouvidos cada um pelo menos umas 8 vezes sobre o mesmo processo. Então, eu só tive uma inquirição, que foi no inquérito policial. Então, há 3 anos eu estou sofrendo com isso. E estão me acusando de corrupção passiva. Ora, para eu ser uma corrupta passiva, eu tenho que ter aceitado alguma coisa e tenho que ter feito alguma coisa a alguém. Primeiro que eu não aceitei, eu não recebi esse dinheiro. E segundo que eu não fiz nada. Eu gostaria de saber em que ponto desses 3 anos ou antes disso tem uma ligação minha para o Paulo Roberto, uma ida minha na Petrobras, um pronunciamento meu em plenário do Senado falando bem de Paulo Roberto para defendê-lo. Aonde que tem, ou qualquer empresa que fez delação da Lava Jato da Petrobras. Eu fui 3 anos ministra-chefe da Casa Civil. Eu trabalhei com concessões públicas, trabalhei com essas empresas. O que mais nós fazíamos era brigar. Não tem nenhuma acusação de eu ter beneficiado qualquer empresa que seja, nem da Petrobras. Quantas delações surgiram aqui? Quem é que falou de mim de novo nesses 3 anos dentro desse esquema da Petrobras? Ninguém falou. Vamos dizer, a campanha de 2014 não tem nada a ver com Petrobras. Então, eu estou estarrecida de saber como que eu estou sendo acusada de corrupção passiva se não tem um ato de corrupção passiva nisso. E de lavagem de dinheiro. Ainda estão dizendo que é Caixa 2, porque como descrevem a passagem de dinheiro aqui, só pode ser descrito como Caixa 2. Como é que eu lavo dinheiro em Caixa 2? Eu tinha que ter uma situação lícita para lavar dinheiro. E eu estou respondendo por isso. Deu sem nenhum nexo causal. Então, aí dizem que eu tive essa colaboração do Paulo Roberto porque eu tinha influência. Eu não tinha cargo nenhum. Eu podia ser eleita, assim, senadora da República, claro. O Paulo era ministro do Planejamento. Mas também qual é o ato que mostra que ele protegeu o Paulo Roberto? Qual é o ato que mostra que ele beneficiou uma fornecedora da Petrobras? Não tem nada, não tem ida dele na Petrobras, não tem telefonema, não tem encontro. É isso que eu gostaria de saber. Por que nós estamos sendo acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro? Uma coisa que não tem nexo causal. Eu estou há 3 anos sofrendo isso. Aí porque tem uma anotação numa caderneta que o Paulo Roberto diz que copiou uma planilha do Alberto Youssef. O Alberto Youssef tem como advogado um senhor que, aliás, está desaparecido do processo agora, mas já foi muito atuante tanto em vazamento, que em novembro de 2014, o PGR deu uma entrevista falando disso, inclusive, dizendo que o Figueiredo Bastos falava muito, vazava e utilizava o processo para fazer política. Pois bem, o Figueiredo Bastos, que é o advogado do Alberto Youssef, foi foi do Conselho de Administração da Sanepar. E esse cargo ele teve para calar o Alberto Youssef para não fazer delação em relação ao PSDB lá. Foi essa história, e isso é público e notório no Paraná. Aí faz uma acusação a mim, que era uma das principais opositoras do governo de Beto Richa, e coloca eu nessa situação? Eles tinham um candidato ao Senado, que era o Ricardo Barros. Senadora. Não, eu sei, doutor, eu já estou terminando, mas eu queria só terminar verdade, porque é muito... Na verdade, o interrogatório não tem... a função dele é a senhora fazer uma defesa, mas não é a senhora fazer um discurso político. Tá? Excelência, não. Doutor, tá? Por exemplo, os motivos que levaram essa ação penal a prosseguir, o doutor pode explicar muito bem à senhora que foi um recebimento de denúncia por 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, ou 4, não me recordo.
Então, os indícios que naquele momento se reconheceu, e isso não implica em nenhum momento nenhum juízo definitivo, tá? Foram postos, a ação penal foi autorizada, eu fiz grande parte dessa instrução, ouvi várias pessoas e, evidentemente, toda publicidade que alguém que tem uma função pública se sujeita no início deve ser feita ao final. Quando sair a decisão final dos ministros, a senhora tem todo o direito. Agora, usar o interrogatório como um instrumento para se defender, sim. Agora, então, mas, eu gostaria que a senhora encerrasse só as suas declarações, porque doutor, eu não vejo nexo. Eu não estou fazendo um discurso político, eu estou falando o que está acontecendo. Eu queria só contextualizar, doutor. Faz parte de todo esse contexto que envolve esses grandes processos, a criminalização da atividade política. Eu concordo, doutor. Eu vou dar um exemplo. Vossa Excelência fez perguntas sobre fatos que não constam na denúncia. Qual, doutor? Oliveiros, Guilherme Gonçalves. Vou mostrar para o senhor aqui por favor. Na imputação? Não, Na imputação, doutor? Há várias notas de rodapé. Mas a imputação, não, falando, a imputação central qual é? São fatos citados no rodapé que indicam eventual envolvimento do seu Paulo Bernardo junto com a senadora Gleisi para a captação. O senhor não pode dizer que eu estou deixando a denúncia ao lado e estou fazendo perguntas por... Não, é porque, senhor doutor, dessa forma, como o senhor fala, é isso que acontece. O objeto da imputação é o recebimento de R$1 milhão do senhor Paulo Roberto Costa. Do senhor Paulo Roberto Costa, que foi buscado por quem? Pelo senhor, segundo a acusação, pelo senhor Paulo Bernardo, que é uma negativa da defesa. Buscado não, requerido, solicitado. Tá? Quem buscou, segundo a denúncia, é o senhor Ernesto Plego. Doutor, a Excelência também ampliou. Não, é justo que a senadora também. Eu sei, doutor, mas não uma ampliação desse nível. É isso que eu gostaria. Excelência, a senhora tem a palavra, por favor. Excelência, eu gostaria de falar, eu não falei ainda. Eu acho que a questão da manifestação da senadora, isso é uma entonação. A pergunta, muitas vezes, é uma forma de deixar clara a resposta. Com todo respeito à Vossa Excelência... Eu lhe permiti fazer, doutor, todas as perguntas que o senhor fez, grande parte foram repetição de indagações que eu já tinha feito. E eu permiti o senhor para dar a ênfase que o senhor gostaria. Excelência, com todo respeito, eu discordo. Eu tomei Não, doutor. Está debatendo. Eu não consegui falar 2 minutos ainda. Eu gostaria de falar. Eu sou advogado da senadora, eu gostaria de falar. Primeiro que eu tomei o cuidado, eu tinha 6 páginas de pergunta, eu cotei metade em respeito às perguntas de Vossa Excelência. E para mim, com todo respeito, as perguntas não foram repetitivas. Tá? Algumas delas, doutor, eu coloquei. Na sua visão, com todo respeito, Excelência, e eu também estou pensando aqui não só na visão de Vossa Excelência, mas também na visão de 5 ministros, eu penso que não foram. Tá? Além disso, tudo que foi dito pela senadora aqui tem estrita pertinência com o objeto da acusação. O interrogatório é o momento clássico do direito de defesa. Portanto, eu gostaria de pedir encarecidamente que nós garantíssemos a minha cliente o direito dela de falar. E tudo que está sendo dito aqui com entonação, a entonação é natural, né, faz parte do direito de defesa que eu pediria fosse respeitado. Senador, a senhora tem a palavra. Obrigada, doutor. Eu, na realidade, quero deixar registrado isso, porque, como eu lhe disse, eu não tive nenhum outro momento que eu pude falar nesse processo. A única vez que eu falei foi no inquérito policial, na Polícia Federal. Eu não fui mais ouvida. E tive que ouvir todos, inclusive através da imprensa, com delações vazadas, com depoimentos vazados, com tudo. É verdade que a denúncia foi aceita num clima eminentemente político, que já mudou muito, porque no início da Lava Jato, o Judiciário não tinha coragem de enfrentar a opinião pública, me desculpe, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Várias coisas foram feitas ao calor da opinião pública, o que é errado. E nós estamos sofrendo um processo, eu digo nós, o PT, principalmente quem estava no governo, junto com a presidenta Dilma, com o presidente Lula, um processo de criminalização extrema. Tiraram a nossa presidente do poder por um crime de responsabilidade que não se justifica e deixam um outro presidente na situação que deixam. Então, quer dizer, como que a gente não vai ficar indignado com uma situação dessa? O país está sendo vendido, está sendo desmontado, as coisas estão acabando. Como que não vamos ficar? As pessoas voltam a passar fome, o Brasil nunca tinha tido mais fome, volta a passar. Então, é óbvio que a gente fica indignado, porque a gente tem que ficar respondendo uma coisa que é mentirosa. Desculpa, é mentirosa. Eles não me deram esse dinheiro, eu não peguei esse dinheiro. Entendeu? E eu quero saber qual é o meu crime de corrupção passiva, o que eu fiz para essa gente, que justifique eu estar sendo acusada de corrupção passiva. O que eu fiz para o Paulo Roberto Costa, o que eu fiz para os fornecedores da Petrobras.
Aonde eu dei vantagem? Mesmo depois, como ministra-chefe da Casa Civil, aonde eu dei vantagem? Nenhuma, nem como senadora. Peguem todas as minhas votações que eu tive no Senado, os meus projetos de lei, meus posicionamentos. Vocês vão ver que não tem uma votação ali que possa ter beneficiado.